Nós temos um novo alerta de chuvas intensas na Paraíba para hoje, para quinta-feira, tá? Eu vou primeiro pedir a Sabrina para trazer a previsão do tempo para a gente, essa previsão que é feita pela AESA. Sabrina, um abraço para você, bom dia. Como vai a previsão do tempo? Como será? Como vai se comportar o tempo hoje em Guarabira e nas demais regiões da Paraíba? Bom dia para você. Hoje, a previsão do tempo na Paraíba diz que o tempo deverá permanecer favorável à ocorrência de chuvas de intensidade fraca a moderada sobre as áreas da faixa litorânea e adjacências, podendo se estender sobre as áreas do Cariri, Curimataú, Sertão e Alto Sertão. No Agreste, a temperatura mínima marca 22 graus e a máxima pode chegar a 30 graus. No litoral, a temperatura mínima marca 24 graus e a máxima pode chegar a 31 graus. Já no Alto Sertão Paraibano, a temperatura mínima marca 22 graus e a máxima pode chegar a 34 graus. Todos esses dados são do site da AESA. E a gente vai trazer a previsão do tempo, informações enviadas pelo INMET, que faz a projeção de que teremos ou poderemos ter chuvas intensas na Paraíba para quase todos os municípios. A Paraíba tem 223 municípios e 200 municípios estão sob esse alerta. Será que a gente vai ter no dia de hoje, a exemplo do que a gente teve ontem? Põe aí essas imagens, Larissa, enquanto a gente faz... Quem sabe, né, Michele? Olha, isso aí foi no bairro Novo, viu, Pedro? Deu até para usar o caiaque. Aliás, bairro do Juá, perdão. Aí é no Juá. E aqui eu quero agradecer a todo o Brejo da Paraíba pelas informações, os vídeos que nos enviaram, os cliques, os flagras que as pessoas fizeram e mandaram pra gente, Pedro, através do nosso direct, através do nosso WhatsApp. Olha, a gente recebeu mensagem de Bananeiras, de Pilões, de Solânia, de Pirpirituba, de Duas Estradas, de Araçagi, nós tivemos de Mulungu. Foram muitas informações mesmo. Olha, isso aí foi um flagra de dentro de casa, tá? Da janela, um raio, simplesmente... Olha, que imagem impressionante, né, Pedro? Isso aí são imagens feitas ali direto do Jader Soares Pimentel. E aí, como sempre, as ruas ali da Feira Livre de Guarabira, elas ficam praticamente navegáveis, né, Pedro, em dias de chuva forte. Exatamente, principalmente esse cruzamento aí, onde dá encontro com a Augusto de Almeida, né, que é a principal rua que dá direta ligação com o Memorial Frei Damião, né? Isso aí já é o bairro do Juá, como a gente já tinha comentado, né? Pessoal, aí essa daí é a José Bonifácio, essa daqui já é de encontro para o canal do Juá. Enfim, essas ruas que têm essa característica mais baixas, né? Existem essas depressões no solo, elas costumam se acumular durante esses períodos de chuva. Infelizmente, Guarabira sofre muito com isso, mesmo tendo sido projetado uma drenagem tanto para o centro da cidade quanto para as áreas da Feira Livre de Guarabira. Foram gastos 6 milhões de reais, Pedro. Exatamente, ou seja, cadê o investimento de fato, né? Onde está aplicado esse investimento que não nas áreas críticas, nos pontos Será críticos? Que teve mais mídia do que de fato a ação, Pedro? É o que a gente está percebendo, né, Michele? Isso aí a gente vê na prática, né? Infelizmente, a gente vê isso acontecer sempre em Guarabira. Eu jamais direi que chuva é terrível, é péssimo, muito pelo contrário. Para uma zona calorenta, quente, abafada como é Guarabira, chuva é uma bênção, né? Chuva, na verdade, é essa renovação, essa limpeza. E precisa ter, né, essa chuva para que a gente, ao menos, refresque nesse calorão que dá no verão. Então, até pela madrugada a gente sente calor, como a gente sabe, acorda já suado. E a chuva ela vem tirar, né, para refrescar, aumentar mais essa umidade, deixar o clima mais frio, mais ameno, né? Essa característica do calorão que dá. Mas, enfim,
É isso que a gente quer, mas a gente não quer que aconteça que, por conta de eventos naturais, né, eventos da natureza, a cidade sofra com isso. Até porque os bancos dos feirantes, né, as pessoas precisam do seu local de trabalho, as pessoas precisam ter preservado aquele local que eles comercializam, aquele local onde eles mandam, conseguem trazer produtos para a população. Quem é que não visita a Feira Livre de Guarabira, né? Isso afeta muito o comércio, principalmente o pequeno comerciante. Pois é, Pedro. E o INMET, ele emitiu ontem, quarta-feira, 2 alertas de chuva para a Paraíba, com previsão de chuva e ventos de até 100 km por hora. O primeiro, laranja, abrange 220 municípios das regiões do Sertão, do Agreste, ou seja, nossa região aqui, né, Guarabira, fica no Agreste, e a Zona da Mata. Qual é a Zona da Mata? É ali, né, Sapé, Sobrado, aquelas cidades ali daquele entorno. Estão sob esse alerta. O segundo, amarelo, envolve 22 cidades da Zona da Mata e Agreste. Ambos valem até as 10 horas da manhã de hoje. O mesmo alerta, Pedro, dizia que valia até as 10 horas da manhã de ontem, né? No entanto, a gente teve essa surpresa no finalzinho da tarde. Pois é. Surpresa agradável, né, na verdade. Eu gosto quando chove. Dá aquele clima gostoso aqui em Guarabira. Não ser a panela de pressão de todos os dias. Olha, o aviso laranja indica chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros por dia. Também estão previstos ventos intensos com velocidades de até entre 60 a 100 km por hora. Também há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Portanto, vale a pena sempre dizer para as pessoas se proteger em dias de chuva, tá? Ontem lá em Duas Estradas, Pedro, depois de um raio, a energia ela ficou em meia voltagem durante alguns minutos. Depois aqui em Guarabira ainda ameaçou, né, a falta de energia. Pois ainda não, graças a Deus que não faltou. É a única intempérie que a gente não gosta, né? O único defeito que a gente encontra quando dá uma tempestade de raios, né? Porque pode afetar a rede elétrica. Com certeza, e logo a gente que depende tanto da internet, né, para trabalho, para conversar, para falar. Pois é. Então, o INMET ele orienta que em caso de rajadas de vento, a população deve se abrigar debaixo de árvores. Não deve, né? Porque há risco de quedas e descargas elétricas. Como a gente viu ontem, lá no Bairro Novo, ali próximo ao Mercadinho de Gama. Quem é de Guarabira conhece. Ontem, ali naquelas imediações, caiu uma árvore. Foram registrados foi registrada apenas a queda da árvore. Não houve danos materiais, ou seja, não tinha nenhum veículo, né, Pedro, embaixo da árvore. Graças Geralmente, a Deus, né? nos dias de sol, nós, motoristas, adoramos botar o nosso carro embaixo de uma árvore quando a gente encontra uma vaga, né? Mas, em dias de chuva, deve ser exatamente o contrário, né, Pedro? Tira debaixo da árvore. Tanto para a árvore quanto para superfícies mais altas, né, pontudas, metálicas, para onde os raios eles costumam se direcionar mais, né, porque eles procuram sempre ir ao solo e aqueles pontos mais altos, né, eles costumam ir para eles. Num campo, por exemplo, isso é um alerta, é uma dica que as pessoas dão, que os estudiosos dão, né, quando a gente está em campo aberto, por exemplo, ou seja, não há árvores por perto, nem outra superfície mais alta, o raio vai procurar a superfície mais alta, que no caso é a gente, né? A gente que está mais próximo assim, o raio ele tende a ir para essa superfície, ou seja, a dica é que a gente se abaixe e faça aquela posição fetal, digamos assim, como se fosse uma pedra, né? Exatamente para evitar que os raios caiam na gente, né? Porque eles sempre procuram, a tendência deles é vir para o solo, para aqueles pontos mais altos. Então é por isso que a gente tem que evitar árvores, campos abertos, né, postes de iluminação, enfim, ficar longe desse local. Mas o local mais seguro é dentro de casa, ou se você estiver na rua, dentro do seu carro, caso você não tenha.
Pois é, são 10 horas e 25 minutos e aqui eu quero agradecer a todas as pessoas de todas as cidades dessa região que nos enviaram essas imagens, né, esses vídeos impressionantes, esses flagras impressionantes. Gente, um grande abraço, tá? Obrigada pela audiência. Foram muitas visualizações, compartilhamentos ontem no nosso Instagram. Se fosse, Pedro, para a gente aqui escolher qual a imagem mais bonita de ontem, sinceramente, qual a mais bonita, qual a mais impressionante, eu não saberia dizer, porque são todas maravilhosas, né, na verdade. É verdade. Todas... Você sabe até, Michele, que as religiões de matriz africana explicam, né, os fenômenos naturais. Né? Exatamente. Por exemplo... Eu sei que todas essas imagens são impressionantes, fantásticas e nos mostram, né, a grandeza e o poder da natureza. E a gente precisa, no mínimo, respeitar muito. Exatamente.